organização dentro da casa dela. E foi com muito carinho que nós planejamos, hoje nós estamos executando, e nós queremos que esse não seja o único evento da RPM, mas que venham outros e outros eventos, onde a cada momento a gente possa agregar e servir a vida de vocês como pessoa e a vida de vocês como empresa. E eu vou pedir, que cada um se presente. Fale um pouco do desafio que você viu, o que encheu seu coração para que esse evento acontecesse hoje. Porque para mim pode ter sido tenha um propósito, tenha uma visão, algo cresce dentro de mim de uma forma diferente, como às vezes cresce dentro do coração de vocês. Bom, meu nome é Mariana, eu faço parte do setor de marketing e eu acompanhei a Lívia de perto porque a gente está sempre na mesma sala e a gente viu o desafio de conseguir organizar tudo e colocar tudo em ordem, mas foi muito gratificante ver que deu tudo certo, que a gente está aqui hoje e espero que seja um ótimo evento. Eu sou o Wendel, atuo como consultor empresarial. Nosso maior desafio foi planejar tudo que acontecesse como nós pensamos, sonhamos com esse evento e que foi possível hoje. A gente chegou mais cedo, organizamos os últimos detalhes, como a Marina falou, todo momento, pensando em como trazer a melhor experiência para vocês. E é um evento de parceria, hoje é aniversário da RPM no mês de setembro, e nada melhor que comemorar nosso aniversário com nossos parceiros. Eu sou a Cláudia, do setor financeiro. Acho que, como todos já disseram, acho que o maior desafio era que tivéssemos uma manhã de excelência. Então, tudo foi proposto, organizado, para que essa manhã seja uma manhã de aprendizado, de conquista, que todos saiam daqui de uma forma diferente, um pouquinho daquilo que veio buscar. Acho que é isso. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou consultor da RPM Consultoria e é um prazer receber todos. Nosso propósito é que todos se conectem, conversem, façam network e parceria. É isso que está no nosso coração, isso que esperamos que vocês levem também e se torne um evento de excelência para a vida de vocês. Pessoal, esse evento, ele antes de ser plantado no meu coração, no coração das pessoas que estavam aqui, ele foi plantado no coração do Raul e do Antônio. E ele tem um propósito, às vezes, muito maior do que eu vejo, porque às vezes nós somos bem limitados. Então, eu gostaria que ele falasse exatamente o propósito real desse evento. O que trouxe o ano passado para a RPM Network? Se o motivo era só comemorar o nosso aniversário, o que cresceu dentro dele para que vocês sintam realmente e compreendam. Porque vai ser muito interessante também no próximo momento a RPM ser convidada, porque vocês estão também fazendo um evento. Vocês estão servindo a vida dos clientes de vocês, dos parceiros de vocês. Que isso possa ser um reflexo, que tudo que a gente organizou possa também ser implantado na empresa de vocês e na vida pessoal de vocês também. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Eu percebi, a gente fez uma contagem, nem 50% dos clientes vieram, mas veio quem tinha que vir. A gente fez o evento ano passado, ele foi no início do ano, foi numa proposta diferente, e aí, em outubro, o Leandro e o Lucas, da São Mateus, que são parceiros, são clientes, eles nos convidaram para participar da São Mateus Day, algo assim, né? E aí eu falei, poxa, esse nome é legal, Day, dia, né? Vamos parar tudo para poder cuidar de nós. E aí a gente mudou a proposta do evento, inspirados no que vocês fizeram. E esse evento, o objetivo central, nós temos aqui empresas que são parceiras, que podem ser parceiras sem saber. Nós temos advogados, nós temos indústrias, nós temos empresas que vendem, que trabalham com construção civil, nós temos clientes que trabalham com alimentação, temos profissionais da beleza, salões. A RPM é uma empresa que é multissetorial. A gente atende hoje, na nossa carteira, a gente tem 70 segmentos diferentes. E aí tem gente que fala assim, poxa,
Mas e a especialização de vocês? Eu sou avesso, contrário à especialização. Talvez a ideia que vai melhorar o teu negócio não vai vir do seu segmento. Talvez a ideia que vai diferenciar a sua empresa está em outro segmento, mas por estar apenas especializando, contratando pessoas que dominam do meu setor, eu não enxergo e não desbravo e fico igual todas as outras empresas que concorrem comigo. Então nós temos aqui farmácia, transportadora, laboratórios, dentistas, clínicas, consultórios, médicos. Nós temos aqui a gente tem uma variedade grande. Temos serralherias, marcenarias, academias, lojas de esporte, posto de gasolina, enfim, Rechemac, tem muita coisa que ela abraça ali também, né, Olair? Então o propósito nosso é dar essa abertura. Nós vamos ter um momento daqui a pouco para vocês se conhecerem um pouco mais, apertarem a mão um do outro. Raul, eu sou mais tímido, então fica à vontade, não vai ser nada forçado. Se você se sentir à vontade para conectar, eu falei vários segmentos, talvez algum desses te interessa, talvez algum desses pode ser um cliente, pode ser um parceiro, e dali, desse evento, pode sair alguma coisa. Meus irmãos, o propósito central do evento é esse. Tem muita gente que não me conhece, eu sou um cara mais reservado, assim, eu não atendo muitos clientes mais. Hoje eu atendo mesmo 2 clientes, um não pôde vir, que é o Paulo, de uma empresa lá de Itaú de Minas, e o outro cliente que eu atendo é o Vinícius, da Transporte Rodoviário, que são 2 amigos. E aí eu faço assim, algumas reuniões com o pessoal da Voi, com o pessoal da Melinho, enfim. Mas tem muita gente que quer bater um papo comigo. E chegar aqui hoje e ver esse tanto de gente, eu fiquei emocionado várias vezes, eu fico segurando para não chorar, porque quando eu comecei, eu não tinha cliente, né? Então é uma graça de Deus, eu tenho muitos sonhos, eu não cheguei nem na metade de onde eu quero chegar, e vou continuar trabalhando para isso acontecer, com muita honestidade, porém, chegar aqui e ver 120 pessoas, é motivo de muito agradecimento. Então, o objetivo desse evento é agradecê-los, levar algum conteúdo e proporcionar conexões. É só isso. A gente vai em São Paulo, faz cursos, a gente vai em São Paulo, vê algumas coisas que acontecem e a gente fica louco para trazer para a nossa região, porque a gente é abençoado lá fora, a gente é desenvolvido lá fora e a gente vê a nossa região muito distante dessa inovação, dessas coisas legais. E a EPM, ela está procurando fazer isso, com muitas limitações, mas a gente enfrenta, a gente encara e a gente faz, aprende, corrige e melhora. Eu quero agradecer os apoiadores que nos auxiliaram muito nesse evento, inclusive financeiramente, Projeta, Syntax, Buffet Splash e São Mateus. Muito obrigado, vocês auxiliaram a organizar o que foi organizado, vocês realmente apoiaram para que o evento acontecesse. É isso, o propósito do evento é esse, e eu vou falar sobre um tema que está sendo o principal tema para que nós venhamos a desenvolver o nosso negócio. Raul, esse evento aqui ele é só para empresário? Ele é para quem empreende. O que é empreender? Empreender não tem a ver com empresa. Esse é o primeiro ponto que nós vamos quebrar aqui. Raul, eu trabalho na empresa tal. Então eu não sou empresário, mas empresário e empreendedor é bem diferente. Empreendedor é uma pessoa que não se conforma, é uma pessoa que traz solução, é uma pessoa que busca oportunidade. Isso tem a ver com CNPJ e CPF? Sim ou não? Não necessariamente. A questão é que esse evento ele vai ser 90% mais preparado para empresários. Porém, tem 10% que vai ficar para quem não está com o empresário, mas está empreendendo de alguma maneira na vida. Não está se limitando, está estudando. É uma pessoa que não aceita a mensagem do não sei. Aquela pessoa que não aceita, não é assim mesmo. É desse jeito, empresa é sempre assim. Quando eu começo a questionar isso, Mateus, aí eu já me torno um empreendedor. É isso. Nós não temos que colocar a nossa vida em caixas, em caixinhas. Ó, o fulano é empresário, o fulano é funcionário, o fulano é só isso.
O empresário, ele acaba sendo colaborador também, ele é colaborador do negócio. E o colaborador, em muitos casos, ele tem mais atitude empreendedora do que o próprio empresário. Então nós vamos falar sobre mentalidade de valor, mentalidade empreendedora. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Porque a gente tem sofrido muito pela ausência de uma mentalidade própria e propícia para empreender negócios. As maiores dores das nossas empresas, os maiores desafios, eles existem principalmente, primeiramente, em nós. Então eu posso amanhã dobrar o preço do meu produto? Eu posso amanhã abrir 10 filiais? Não, não é isso. Resolver o problema da mentalidade atrasada, escassa, não simplesmente faz com que a minha empresa cresça 200% ao ano, mas faz com que eu me prepare para desenvolver o negócio cada vez mais. Então, meus irmãos, a gente preparou aqui, baseado na necessidade que todos os consultores vêm nos passando, o que é mentalidade empreendedora de valor. E nós vamos falar sobre isso aproximadamente 45 minutos. Nós vamos ter uma roda de bate-papo, de dúvidas com os especialistas. Nós vamos ter um momento de dinâmica e por volta de meio-dia e 30, a gente espera que a gente consiga concluir com louvor esse encontro de hoje. Muito obrigado por virem e a gente vai iniciar aqui o Mentalidade Empreendedora de Valor. Meus irmãos, eu não sou de família de empresários. Meu pai foi um funcionário público, trabalhou sempre ganhando muito pouco. Meu pai foi um funcionário público de baixo escalão. E a minha mãe era manicure. Minha mãe foi manicure e até tem um problema na coluna, de tanto ficar agachada, fazendo unhas e pé e mão. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a fazer administração. E aí foi um propósito de Deus, que eu não tinha intenção de ter empresa. Eu nem tinha perfil de ter uma empresa. E com 21 anos, há 13 anos atrás, eu comecei a empreender. Só que, na verdade, eu comecei a empreender faz 7 anos. Apenas 7 anos. Nesses 13 anos, 6 deles, eu não tinha cabeça para empreender. Eu era um funcionário dentro do meu negócio. Não conseguia tirar pró-labore direito. Meu pai tinha que me ajudar com o pouco que ele tinha. E eu sei que histórias assim nós temos de monte aqui. Pessoas que no começo passaram por dificuldade financeira ou ainda passam. E eu fiquei ali naquele empate, sabe, Jonas? Empatando. Às vezes dava um prejuizinho, 200, 300 reais, nada muito grave. E 6 anos eu fiquei assim. 6 anos. E aí eu fui entendendo que se eu não me desenvolvesse mais, eu não ia sair daquele estágio. E aí um cliente meu falou assim, você quer desenvolver? Quero. Um cliente menor do que eu. Menor. Ele falou assim, contrata uma pessoa. A hora que você colocar um colaborador, a tua cabeça muda. Eu falei, mas você não tem colaborador, como é que você sabe? Aí ele falou, não, eu imagino que seja isso que esteja faltando. E ali foi o primeiro colaborador, há 7 anos atrás. E a RPM era um ovo. A RPM tinha 10, 12 clientes. Hoje ela tem 500. Então a gente não estava nem próximo da realidade que a gente vive hoje. E aí eu abri uma sala, eu saí da casa dos meus pais, eu usava uma sala dos meus pais, e ali começou realmente a minha mente se expandir. Eu comecei a ir para São Paulo, fazer curso, mentoria, comecei a estudar, ler livros, e as coisas foram acontecendo. Em 2 anos, a gente saiu de um faturamento baixíssimo para um faturamento muito maior. A gente começou a chegar em Divinópolis, Ribeirão, Franca, São Paulo, e começou a atender empresa grande. Empresa com 4.000 colaboradores, com 600 colaboradores, com 6.000 colaboradores. E aí algumas coisas foram sendo reveladas para a minha mentalidade tão escassa, de um cara que morou sempre numa cidade pequena, que estudou sempre numa escola do governo, que viveu sempre com pessoas que não empreendiam. E aí eu comecei a descobrir o que era empreender. E dali para frente a RPM se tornou outra empresa. E com a graça de Deus, hoje ela é a maior empresa de consultoria desse estado. Então, meus irmãos, a partir disso eu quero comentar alguma coisa com vocês. E para a gente iniciar, Wendel, por gentileza, eu vou contar uma história. Existe uma história que ela reflete muito bem o tema que eu quero passar. Ela representa bem a Andressa.
e Henrique, e Lincoln, e todo mundo. Numa cidade, no final de uma cidade, Fábio, ficava um banco assim numa rodovia, parecido com Glória, uma cidade mais pacata, ficava um banco assim, de madeira, e ficava sempre um senhor sentado, Éder, parecido com aquele homem ali, certo? E ele ficava sentado lá, todo dia, no sol, o dia todo. Dava umas 8h30 da manhã, ele estava lá e ficava lá até umas 6 horas da tarde. Quando chovia, ele não ia. Mas quando estava no sol, quando tinha dia que estava aberto ali, não estava nublado, ele ia e sentava nesse banco e ficava horas. Ele almoçava e voltava. No belo de um dia, um menino sabia que ele ficava ali, se aproximou dele e falou assim: meu senhor, eu passo aqui de vez em quando de moto e eu vejo que o senhor está sempre sentado aqui. Por que o senhor fica sempre sentado aqui? Aí ele falou assim: olha, aqui eu aprendo muito. Sempre passa alguém aqui, Rafael, sempre passa alguém aqui que está passando pela cidade, me conta algum caos, me conta alguma história. Júnior, me ensina alguma coisa. E aí, eu gosto muito de ficar aqui, eu já estou aposentado, já estou no final da minha vida, e ficar sentado nesse banco aqui me ensina demais. Aí ele falou assim: eu posso sentar com você aqui algum dia? Eu posso vir para cá um dia que eu estiver mais tranquilo e sentar aqui e ficar um tempo com você? Ele falou: pode, o dia que você quiser, tá tudo certo. E aí ele separou um dia, Alex, e foi lá sentar com o velho. Chegou lá, sentou do lado dele, passou um tempinho, Robertinho, não estava passando ninguém. Passou um tempinho, veio um sujeito andando, caminhando. Opa, tudo bom? Bom. E aí, o que você achou da nossa cidade? Aí ele falou assim: cidade muito boa, muito pacífica, cidade boa demais, eu vou voltar, viu? Eu gostei, povo educado, receptivo. É o Glória, né? Vocês já estão percebendo que é o Glória. O povo do Glória já está rindo, porque está assimilando. Ou Petúnia, pode ser Petúnia também, não pode? Amém. Irmãos, a gente tem mais de 16 cidades aqui hoje presente, mais de 16, depois eu vou citar todas, tá? E aí, pode ser o Glória, pode ser Petúnia, pode ser uma cidade pequena, pode ser Itaú de Minas, por que não? Né? E aí, irmãos, ele falou super bem, Juliana, falou bem da cidade, falou que adorou a cidade. Carolina, é Carolina ou Caroline? Carolina. E aí, beleza, o menino ficou satisfeito, o senhor também, vida que segue. Quando veio um cara de moto, encostou na moto, tirou o capacete, falou assim: ó, seguinte, a estrada para tal lugar é por aqui mesmo? Eu estou no sentido? É só seguir viagem? Falou: é por aqui mesmo. Pouquinho tempo você chega. E aí, o que você achou? Falou assim: eu nunca mais volto nessa cidade. O povo aqui é caloteiro. Ó, eu estou indo embora, mas eu nunca mais odiei essa cidade. E aí o menino do lado, o senhor do lado, falou: olha, então faça uma boa viagem, vai com Deus, que Deus te acompanhe. Passou um pouquinho, os dois em silêncio, o menino vira para o senhor e pergunta: mas eu não entendi nada, você entendeu? É Guilherme? Guilherme. Uai, um falou bem, o outro falou mal, e é a mesma cidade. O que muda? A sua forma de ver empresa, a sua forma de lidar com a empresa, a sua forma de lidar com os desafios da empresa. Pode ser positiva ou negativa hoje, mas empresa é sempre e todas iguais. Mas o meu segmento é diferente do outro. Não, tudo bem. As minhas dores são diferentes do outro. Nem tanto. Como eu enxergo? Ou seja, a diferença não estava na cidade, a diferença estava na maneira como as pessoas estavam enxergando a cidade. E muito o que eu enxergo fora é uma representação daquilo que eu tenho aqui dentro de alguma maneira. As nossas empresas também são uma representação da nossa capacidade real e atual. Se eu olho para o meu negócio e me sinto impotente, é porque de fato eu estou impotente para lidar com um desafio. Se eu olho para o meu negócio e me sinto confiante, é porque de fato dentro de mim, Rafael, tem uma confiança de que as coisas vão caminhar e vão dar certo. E que, é claro, o trabalho tem que ser feito. As empresas são o que nós estamos preparados mentalmente para enxergar e fazer. É só isso. Empreender é difícil.
trabalhar com desafios de crescimento, de pessoas, de finanças, de economia, é difícil. De concorrência, é difícil. Depende muito do que está dentro. Meus irmãos, nós estamos sofrendo pela falta de mentalidade para empreender e para negociar e para gerenciar e para fazer um negócio, gerir um negócio acontecer. Todos os desafios que o Igor enfrenta, provavelmente são desafios que o Leandro está enfrentando e que o Mateus também, se não estiver, vai enfrentar. Então, empresa é basicamente a nossa percepção, ela é afetada pela nossa capacidade atual. Vamos lá então, passa para o próximo slide, vocês vão entender sobre o que a gente vai falar. Mentalidade empreendedora de valor, esse é o tema do nosso encontro. Esse é o propósito do nosso encontro. Eu vou pedir para o Juliano ler o que significa mentalidade para nós. Por favor, Juliano. O conceito de mentalidade está relacionado a uma predisposição da mente ter certos tipos de pensamentos e padrões comportamentais. A partir da maneira como pensamos, enfrentamos as situações cotidianas, compreendemos, julgamos e, com isso, tomamos decisões. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, mentalidade é o que está dentro da mente. É a nossa configuração mental. É o conjunto de experiências e de atribuições e de percepções dessas experiências, de significados. Quando um colaborador pede para sair, como eu reajo? Isso tem a ver com o meu padrão, com o meu modelo mental, com o meu padrão de pensamento. O meu padrão de pensamento se torna padrão de comportamento. E o padrão de comportamento se torna padrão de resultado. Então, ora, tudo começa na mente. E se a partir da mente tudo começa, eu preciso trabalhar primeiro o quê? A mente. Eu montei um curso chamado Mentalidade Empreendedora de Valor. Esse curso, ele tem aproximadamente 8 horas e a gente vai disponibilizar em 40 dias para todos que estão aqui. Por quê? Porque esse é o principal assunto de empresas agora. Ah, mas eu não posso vender mais porque senão eu não consigo entregar. Problema de mentalidade. Trava, escassez, mentalidade que falta se desenvolver. Ah, eu não vendo mais porque o cliente só quer preço. Problema de escassez mental. Ah, é difícil contratar mão de obra. Problema de escassez mental. Raul, não é o mercado. Não, é você. Por que tem gente que tem mão de obra e você não tem? Por que tem gente que tem fila? Tem gente que tem fila. Raul, eu não tenho mais lucro porque eu compro de um fornecedor que a margem é pequena. Mas por que você compra dele? Qual foi a última vez que você prospectou? Qual foi a última vez que você prospectou, que você foi atrás de novos fornecedores? Meus irmãos, todo bloqueio no negócio é reflexo do bloqueio do empreendedor, do empresário. Todos, absolutamente todos. Eu fui fazer um curso uma vez e o cara falou assim, toda empresa tem dentro dela uma empresa multimilionária ou multibilionária. E na época a minha empresa faturava 100 mil por mês. Falei, meu Deus do céu, cadê essa empresa? Eu não estou vendo. Dentro da RPM não existe uma empresa multimilionária. Não existia por quê? Porque a minha visão era uma visão ainda incapaz de produzir uma empresa multimilionária. E aí, a partir disso, a gente começa a estudar, a entender, a fazer, a se provar, a entender o medo, a lidar com o medo, com a frustração, com os erros, com as falhas. E aí a RPM se tornou uma empresa multimilionária. A partir da mudança de pensamento, de visão, de entendimento e de interpretação dos fatos. Meus irmãos, mentalidade, então, é uma configuração da mente. Daquilo tudo que você viveu até hoje, das experiências, da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, das músicas que você ouvia. Mentalidade é o resultado de todas as suas escolhas e decisões. E elas podem ter sido ruins, conscientes ou inconscientes. Mas a mentalidade é finita ou infinita? Ela é infinita. Até a marca da promessa chegar, até o dia que a tampa do caixão baixar, você pode sim, e é convidado, enxergar a vida de uma forma muito mais próspera.
nós temos a vida que merecemos. Nós somos aquilo que nós permitimos. Nós somos as escolhas que fazemos. Nós somos o resultado perfeito de todas as decisões tomadas diariamente. E o que é empreender? Próximo conceito aqui. E aí nós vamos entrar na parte prática, tá? Empreender é o processo de criar algo diferente, com valor, dedicando o tempo e esforço necessário e assumindo riscos financeiros, psicológicos, sociais e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Então, empreender é assumir risco, encontrar oportunidade, criar algo diferente que gera valor, que traz vantagem a um valor justo, correndo ali todos os fatores que envolvem de risco, porém dando certo, nós temos ali a recompensa, seja pessoal, psicológica, financeira e por aí vai. E agora nós vamos misturar, então, o que seria uma mentalidade empreendedora? A gente falou que mentalidade é o que está dentro da mente, as nossas crenças, e nós entendemos aqui que empreender é criar algo diferente. Opa, aqui já tem uma revelação. Criar algo diferente. Diferente. Ontem eu estava estudando e eu estava vendo um vídeo, na verdade foi o André Luiz que me mandou. Tamo junto, irmão? Uma empresa chamada Happy Eggs. Happy Eggs. Alguém ouviu falar dessa empresa? Happy Eggs, ou ovos felizes. A empresa vende ovo. Ovo. Todas as caixinhas de ovo, quando você vai lá no supermercado e compra ovo, tem aquelas caixinhas azul, rosinha. Aquele produto é uma commodity, ovo. Ovo assim, todo ovo é igual, né? Não tem diferença. Ovo é ovo. Como que eu vou fazer para vender o meu ovo por R$49 se o outro vende ele por 30, por exemplo? É um desafio, né? Porque qual a diferença que existe no meu ovo para o ovo de R$30? Mas se eu sou capaz de criar algo diferente, eu posso sim chegar aos 49, aos 50, aos 75. Essa empresa foi comprada pelo grupo JBS por 500 milhões, meio bilhão de dólares. Agora, meio bilhão, né? Agora, há um mês atrás. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, eu quero que as galinhas que botam os ovos fiquem soltas. Eu não quero galinha presa. A minha produção de ovo é uma produção de ovo feliz. Não vai ter sofrimento. Meu irmão, nós estamos numa era que as pessoas valorizam o meio ambiente, as ações sociais e ambientais. Então a galinha, ela vai botar o ovo, Mateus, sem sofrer tanta consequência. Ela vai botar o ovo feliz, solta, leve, livre, solta. E isso fez com que uma empresa se destacasse, chegasse em grandes conglomerados do varejo e fez ela ser vendida por R$500 milhão. E uma empresa que tem poucos anos de mercado. E a embalagem, você olha, a hora que você chega para olhar a embalagem dos ovos, é uma embalagem linda, completamente diferente. E tem um sorriso, uma galinha sorrindo assim. Simples assim. Então, empreender é criar algo diferente. Eu tenho uma serralheria, eu tenho uma marcenaria. Tá, mas o que é sua marcenaria? O que é sua serralheria? O que é sua contabilidade? O que é sua loja de software? O que é a tua indústria de software, está fazendo? Só que para que eu entenda o que fazer de diferente, às vezes eu vou precisar de fazer, primeiramente, o quê? Uma pesquisa. Eu tenho que perguntar. Antes, eu tenho que identificar qual que é o público-alvo da minha empresa. Porque se eu pergunto para quem não come ovo, se uma caixinha de ovo mais bonita faz a diferença, eu posso não obter a informação do modo claro que eu desejo. Isso pode impactar na minha pesquisa e nas decisões enquanto empreendedor e empresário. Então, meus irmãos, empreendedorismo para mim resume-se a isso, a criar algo diferente. E para isso eu preciso pesquisar sempre. O empreendedor, o empresário não tem direito de se acomodar. Posso falar isso de novo, Mateus? Posso, né? Nós não temos o direito de nos acomodar.
Porque provavelmente os resultados que a gente está tendo hoje são reflexos do que a gente fez há 2, 3 anos atrás. E se eu me acomodo hoje, vai levar um tempo para perceber que isso não é legal. Mas a hora que eu estiver vivendo, né, Rodrigo? Né, Tony? Né, Cleiton? Vem, né, Aguinaldo? Vem uma pancada que eu não esperava. E aí eu culpo, porque é mais fácil culpar. Eu culpo o Lula. Um assunto delicado, mas eu não tenho que culpar. A economia é economia para todos. Aí a gestão do negócio manda muito. É hora que eu preciso me especializar em gestão, porque se eu não controlo fatores incontroláveis, eu preciso controlar aquilo que está dentro da minha empresa. Os meus custos, as minhas despesas, os meus diferenciais, a forma como eu vendo, a forma como eu divulgo o que eu vendo. Próximo slide, Wendel, por gentileza. Bora lá! E o que seria uma mentalidade empreendedora? A gente falou que mentalidade é configuração mental, empreender é criar algo diferente. Então a mentalidade empreendedora de valor é um conjunto de atitudes e comportamentos e habilidades que permitem identificar a oportunidade, tomar iniciativa. Tem empresário que ele identifica um problema e ele fica 6 meses para tomar uma decisão. Inseguro, insegura, indeciso, indecisa. Olha, aqui está dizendo que empreender de modo desenvolvido precisa de assumir e tomar iniciativa. Existem 2 tipos de decisão, decisão tipo 1 e decisão tipo 2. A decisão tipo 1 é aquela decisão reversível. Eu decidi comprar um papel higiênico rápido e o papel higiênico não era tão confortável. Reversível, dá para mudar. Agora, tem a decisão do nível do tipo 2, que são decisões irreversíveis. Essas, nós precisamos de pensar um pouco. Vou demitir um fornecedor, vou demitir um colaborador, vou abrir uma nova loja, porque são decisões que, se acaso der errado, Marco, vai trazer uma consequência maior. Faz sentido? Então, empreender de modo com uma mentalidade de valor representa identificar oportunidades. Quais são as oportunidades que existem no mercado? Eu estou de olho ou eu estou dormindo? Como que está a movimentação do meu mercado hoje? O que os clientes estão pedindo? O que eles estão querendo? Eles querem uma abordagem mais próxima ou mais distante? Eles querem que eu personalizo mais ou que eu entrego algo mais padronizado? Será que eu sei? Ou eu acredito ou eu acho que eu sei? Existe uma grande diferença e muito perigosa entre um e outro. Outra coisa importante é assumir risco calculado. Porque vai ter hora que eu vou avaliar, eu não sei. Não dá para saber. Então vou ter que arriscar. Por quê? Porque se eu não arrisco, alguém arrisca. E outro ponto importante, buscar soluções inovadoras para problemas. Tem alguns ramos que vão morrer. Por exemplo, um ramo perigosíssimo agora. Ramo de softwares. Nós temos aí alguns riscos em alguns modelos de software. Outro ramo extremamente, designer, agências de marketing. Um risco tremendo de não existir mais. Postos de gasolina. Por quê? Muito carro elétrico chegando, e vai chegar, e não tem como não chegar. E o principal, muita automatização de autosserviço. Tem muita gente já começando a trazer, se você vai em São Paulo, você já vê alguns postos que só trabalham com autosserviço. O cara entra lá, abastece e vai embora. Raul, dá certo? Dá certo, tem tecnologia. Então a tecnologia ela vai eliminar algumas funções. A contabilidade, a gente já ouve falar isso faz anos, né? Que a contabilidade vai ser cada vez menos necessária se ela não tiver uma abordagem consultiva de explicar questões complexas de um modo simples e eficaz.